Legal, gente. Eu quero aproveitar aqui para conversar um pouquinho sobre alguns fundamentos da teologia, como se faz teologia, né? Pensando aí, tem muita doideira acontecendo. Quero começar falando o seguinte: Tomás de Aquino, né, um grande, né, teólogo católico aí da período medieval, até onde eu sei, ele foi o primeiro a chamar a teologia de rainha das ciências. Essa expressão é curiosa, né? Por um lado, ela estabelece a teologia dentro do campo do conhecimento humano, ou seja, como parte das ciências, mas por outro lado, ela estabelece um papel exaustivo, supremo e até dominador da teologia sobre toda a forma de conhecimento. Existe, portanto, uma tensão entre teologia e ciência que parece não se resolver nunca, né? Pior ainda, muitas vezes essa tensão gera ocasião para sérios abusos religiosos por parte daqueles que detêm posições de liderança e de poder eclesiástico. Então, de fato, a religião, um fenômeno do qual a teologia é uma parte crucial, tem um caráter realmente exaustivo sobre a experiência e a realidade. A religião, sim, ela toca todos os aspectos da realidade da vida. Isso é verdade desde questões da experiência pessoal, como o fato de a religião ter influência sobre aspectos psicológicos, físicos, econômicos, sociais, políticos, educacionais, recreativos, etc., na vida das pessoas. Mas isso também é verdade sobre o estudo da teologia e as outras áreas do saber. A teologia lida com história, com sociologia, com psicologia, linguística, fenomenologia, estética, ética, economia, ecologia, e a lista poderia ser infinita aqui. Então, antes da gente tentar apresentar uma proposta de relação entre teologia e ciência, eu quero problematizar um pouco a questão a partir do que a gente tem visto no meio evangélico atualmente. A gente está acompanhando aí nas redes sociais, nas últimas semanas, o descrédito evangélico pela psicologia, já rolou, né, descrédito pela economia, por exemplo. Na pandemia, de forma muito pior e mais perigosa, a gente viu o descrédito da medicina. E esse descrédito pode ser rotulado a partir de um mantra evangélico que rolou em todas essas discussões aí que eu mencionei, especialmente, né, no meio evangélico, é um mantra evangélico, mas especialmente de caráter reformado, conservador, que é o mantra da idolatria. Né? A gente está cansado de ouvir falar de idolatria aí. Mas existem muitas coisas por trás desse fenômeno evangélico contemporâneo. Assim, eu quero usar esse mantra da idolatria para tentar discernir o motivo para esse descrédito das outras ciências em relação à teologia como a rainha das ciências. Eu vejo um motivo mais teórico e o outro mais prático, mas um depende do outro. O motivo mais teórico é que a teologia, com suas reivindicações de verdade absoluta, já que lida com a verdade de Deus, acabou sendo colocada como critério teórico de avaliação de todas as outras ciências. Eu estou pensando aqui num aspecto bem histórico, tá? Esse é o sentido da teologia como rainha das ciências. Ela fornece o fundamento absoluto a partir do qual as outras ciências se desenvolvem. Ora, isso ainda marca muito discurso de evangélicos envolvidos no diálogo entre fé e ciência hoje. Mas isso parte de um excepcionalismo muito problemático quando lidamos com o conhecimento. Estou falando aqui da ideia de excepcionalismo epistemológico. O que eu quero dizer com isso? Nós, os crentes, temos a revelação especial de Deus, a Bíblia, que está acima ou além de qualquer ciência humana e contém todo o conhecimento e não está nas mãos de outras pessoas. Nós temos o domínio sobre esse conhecimento. Por isso, qualquer busca pelo conhecimento humano que não compartilhe desse pressuposto de fé é vista como potencialmente idólatra. Isso quando não é vista como sempre sendo idólatra. É a busca humana sem Deus pelo conhecimento. Aí todas as áreas do saber se tornam idolatria. O motivo mais prático é que rotular tudo como idolatria traz tudo para o campo de influência e poder daqueles que detêm posições de liderança religiosa. Se eu chamo tudo de idolatria, eu acabo dizendo implicitamente que eu, como líder religioso, tenho a solução que você precisa para se livrar desse mal e se voltar para o Deus verdadeiro. Ora, isso é o que esse pessoal faz dentro da igreja e nas mídias sociais. Chamam tudo de idolatria e aí vendem cursos para as pessoas se livrarem dessa idolatria.
Eles são os feiticeiros reformados conservadores. O aconselhamento bíblico, no lugar da psicologia, por exemplo, é a versão reformada conservadora da unção com azeite vindo de Israel, usado no lugar da medicação contra a depressão. Esses cursos, esses livros sobre idolatria que esse pessoal oferece, eles são tipo o copo d'água em cima da televisão que o pilantra televangelista manda a pessoa tomar para se livrar de caroço e encosto e depois vai lá pagar em forma de dízimo e oferta. Chamar tudo de idolatria é uma forma de segurar o poder de controle das pessoas nas suas mãos. Para tanto, consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente, esse pessoal precisa descreditar e deslegitimar a ciência e colocar a teologia como rainha das ciências. É uma posição muito conveniente. A teologia é colocada como dominando as outras ciências, mas sem ter que se submeter aos critérios e ao rigor das ciências. Muito conveniente mesmo. Mas essa posição teórica de excepcionalismo só pode se manter por causa da expressão mais prática de abuso no meio eclesiástico, porque é ali que a teologia ganha materialidade e poder para sustentar suas expressões mais intelectualizadas. A coisa fica horrível mesmo quando lideranças religiosas com esse poder prático dentro das igrejas se vendem como uma expressão intelectualizada. Nesse meio, eles podem se vender como arautos da intelectualidade, mas sem se submeter aos critérios e ao rigor da ciência. De fato, muito conveniente. Mas então, como que a gente pode pensar teologia e ciência de outra forma? Como que a gente pode ser crente e não depender desse excepcionalismo epistemológico da crença numa revelação especial de Deus que está acima ou além da ciência que só nós crentes temos domínio? O caminho é entender a real possibilidade e teor da teologia. Nós cremos num Deus encarnado. Portanto, cremos que o objeto da teologia não está acima ou além das capacidades do conhecimento humano. Isso não quer dizer que a gente pode provar a fé pela ciência, mas que a fé pode ser entendida, analisada, avaliada e criticada pela ciência. E eu quero apresentar aqui duas citações interessantes sobre isso. Uma citação da antiguidade e uma mais moderna. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu no contexto romano do primeiro século da Era Comum, ao discutir filosofia e religião entre as perspectivas judaica e a perspectiva greco-romana, ele disse que a essência divina, essência aqui é um termo bem grego, tá? A essência divina é desconhecida e que ao ser humano é revelado o poder de Deus como a causa de todas as coisas boas. Já agora, numa citação mais contemporânea, Miroslav Volf e Matthew Crossman, no livro Pela Vida do Mundo, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Recriar, eles dizem o seguinte sobre a teologia especificamente. O assunto da teologia não é Deus, seja Deus em si mesmo ou como a origem e destino das criaturas, mas Deus como criador e consumador, vindo para habitar no mundo e o mundo como criação e lar de Deus. O propósito da teologia, então, é ajudar seres humanos a identificar o lar de Deus como seu lar e nos ajudar nessa jornada até lá. O aspecto fundamental dessa jornada é redenção da opressão e do pecado. Tendo essa perspectiva sobre a teologia, ela não se torna a rainha das ciências, mas sim uma participante do diálogo das ciências que tem como objetivo não somente o conhecimento, mas sim o bem-estar humano e o bem-estar da realidade, de toda a existência. Sim, a teologia toca em todos os aspectos da vida humana, mas não como fundamento e critério absoluto, e sim como parceira de conversa que tenha um objetivo em comum com as outras ciências. Dessa forma, a teologia não somente toca em todas as áreas do saber e da experiência humana, mas também é tocada por elas. Isso significa que todas as outras ciências têm algo a dizer para a teologia, mesmo que de forma indireta, ao ter algo a dizer sobre a vida e a realidade. Se há algo de bom que beneficia a vida nesse mundo, isso, quer seja teologia, religião ou qualquer outra ciência, revela o poder de Deus, parafraseando Joséfo aqui, e contribui para identificarmos essa realidade como
sua casa, parafraseando o Wolff e o Crossman. Tudo que a ciência tem a revelar sobre a realidade é uma revelação teológica, também com a qual as comunidades de fé precisam dialogar e se beneficiar. Um mundo habitável e sustentável é objeto da ciência e, na teologia, recebe o significado de criação e de lar de Deus. Uma vida que vale a pena ser vivida, digna, significativa, que é possível ser averiguada pela ciência, também é uma vida redimida da opressão e do pecado. O problema dessa forma de se pensar e fazer teologia, para quem está acostumado com excepcionalismo epistemológico, que a tudo chama de idolatria, é que isso desbanca a teologia de um trono e a coloca no chão do mundo, junto com as outras ciências. Mais ainda, isso obriga o teólogo e o líder religioso a se colocarem numa posição de humildade, humildade social, humildade epistemológica, em relação a outros conhecedores da realidade, os cientistas, que não compartilham dos seus mesmos pressupostos religiosos. É humilde reconhecer que a religião e a teologia não resolvem tudo e que podemos nos beneficiar de outros saberes, de outras práticas, que têm origem em algo que não compartilha conosco do nosso pressuposto religioso. Isso é uma forma de destronar a teologia como rainha das ciências e os seus pequenos reis vassalos. É custoso para quem adora o poder, mas parece ser o caminho de quem faz teologia cristã. Aquela teologia que lida com o Deus que encarnou e se humilhou, deixou o trono para viver entre nós e como nós. Uma coisa, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!